Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundações. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e na aula de hoje nós vamos falar sobre investigação geotécnica, ensaios que nós elaboramos na obra, tá? No local onde vai ser realizado a obra. Todos nós sabemos aí que a grande maioria dos ensaios depende de vários equipamentos para se realizar, mas muitas pessoas acabam olhando para esses ensaios de maneira não muito técnica. Então nós vamos aprender, né, de forma simples e rápida qual é o processo de cada um desses ensaios e, no caso de muitos de vocês, aprender ensaios novos, né, porque aqui no Brasil há uma tendência muito grande a se utilizar apenas o ensaio de SPT, mas nós temos vários outros ensaios que conseguimos aí parâmetros muito mais precisos até do que o de SPT e o brasileiro não conhece, infelizmente, ou não aplica por falta de conhecimento. Então, na aula de hoje, nós vamos começar pelo mais simples, o mais conhecido, que é o ensaio de SPT, porém, nas aulas subsequentes, nós vamos ver outros ensaios que talvez instigue vocês a buscar até mais informações sobre o assunto, mas nós vamos tratar desses assuntos aí com até um número razoável de detalhes para que vocês entendam o processo do ensaio e possam até aplicá-los na obra de vocês, certo? Então, quais são esses ensaios? Dentro dos principais ensaios executados hoje no Brasil, nós podemos citar o SPT como o mais comum, mas ele não é o único ensaio disponível até hoje no Brasil. Logicamente que alguns dos ensaios que eu vou citar para vocês agora são poucas empresas, infelizmente, que executam, mas cada um tem uma finalidade específica, né? O SPT, ele é bom? Sim, ele é bom para a finalidade de geotecnia, a parte de fundações, ele é até muito bom, né? Porém, por exemplo, o ensaio de CPT, ele se mostra um pouquinho melhor, mas como o ensaio de CPT é um pouquinho mais caro, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso também, às vezes acaba sendo inviável para obras que não sejam obras de grande porte, tá? Então, o primeiro da nossa lista é o próprio SPT, que é o ensaio de simples reconhecimento, ou a sua sigla aí, Standard Penetration Test, o ensaio de SPTT, que é basicamente o ensaio de simples reconhecimento, porém com uma informação a mais, que seria o torque, né? Então nós temos um torque aplicado aí na haste desse amostrador, onde nós vamos ver como é que funciona na aula de SPTT. Ensaio de penetração de cone, que é o CPT. Muitos de vocês acredito que tenham visto ou ouvido falar do CPT durante a graduação, porém aqui nós vamos entrar fundo aí no CPT, que é para mim um dos melhores ensaios de campo para se fazer, né? Eu vou provar para vocês o porquê. Nós também temos o ensaio de piezocone, que é o CPTU, ensaio de penetração leve, que é o DPL, inclusive o DPL está sendo aí uma grande alternativa para o SPT, ensaio do dilatômetro de plano, o DMT, ensaio de palheta, também conhecido aí como Vane Test, e o ensaio de pressiômetro, tá? Então, são vários ensaios aí, né? Aproximadamente 11 ensaios, e basicamente todos têm a mesma finalidade, porém buscam informações diferentes dentro de um perfil de solo, certo? E nós vamos entender cada um deles no decorrer das próximas aulas. Na aula de hoje, eu já vou aproveitar aí para falar do ensaio de SPT, né? A grande maioria já sabe como é o processo, mas eu vou falar aqui passo a passo do processo do ensaio de SPT para que vocês possam entender, certo? Como é que funciona o ensaio de SPT? O ensaio consiste, pessoal, na cravação de uma sonda aí, chamada de amostrador no solo. A cravação é feita através de um martelo com um peso padrão
de 65 kg, solto também a uma altura padrão de 75 centímetros. O processo para a realização do ensaio é o seguinte: nós montamos o tripé, que é a estrutura principal desse tipo de ensaio, né? O tripé onde tem uma roldana ali na parte superior e onde pode ser uma soltura automática através de um motor ou até um trabalhador ali puxando a cordinha, levantando a 75 centímetros e depois soltando esse peso para que bata na cabeça do amostrador. Mas qual é a sequência certinha? Montagem do tripé, posicionar ele aonde exatamente eu quero fazer o meu ponto de sondagem. Aonde eu devo fazer o ponto de sondagem? Bom, o ponto de sondagem, em geral, né, se for uma obra pequena, eu vou falar daqui mais para frente quantos pontos de sondagem eu preciso, mas o ideal, né, o melhor dos mundos, seria eu fazer o meu ponto de sondagem, pelo menos um ponto específico de sondagem, aonde eu tenho o ponto de maior aplicação de carga. Por exemplo, tenho lá um pilar, que é o pilar mais solicitado da obra, e ele vai, consequentemente, jogar essa tensão no solo, e seria interessante eu analisar qual a resistência do solo naquele ponto exato. Então, se você quer seguir essa lógica, escolha esse ponto dentro lá do seu terreno e faça o ponto de sondagem bem ali, né? Então, esse seria o ponto ideal, o melhor dos mundos. Mas mais para frente, no final dessa aula, vocês vão ver quantos pontos eu preciso em decorrência da área total do terreno. O segundo passo é posicionar a guia do martelo para a marcação do furo. Então eu vou descer a guia do martelo, bater ali no ponto, no solo, aonde eu vou fazer o furo. Para quê? Para que na hora que eu desça o martelo fique alinhado com o ponto onde eu quero fazer o furo. Porque o martelo ele tem uma haste, né, na ponta dele, que ele vai entrar dentro não dentro do amostrador, mas dentro de um tubinho que fica ali na cabeça do amostrador, para que ele seja guiado, né? Ele não saia do eixo e não mude a energia aplicada na cabeça do amostrador. Feito esses dois processos, nós devemos escavar a primeira camada de 1 metro. Por quê? Porque essa primeira camada de 1 metro pode ser uma camada vegetal que não vai ter nenhuma resistência. Então nós já tiramos essa primeira camada para justamente eliminar essa camada de baixa resistência e também para alinhar o amostrador. Então, fazendo o furo com o trado ali, eu já faço o alinhamento certinho no prumo e coloco o amostrador para que ele desça o mais reto possível, mais no prumo possível dentro do solo. Logicamente que um desvio ou outro vai acabar acontecendo, mas isso a gente tem que aguentar, não tem como, né? Muitas vezes, quando nós vamos fazer esse furo aí, né, tirar esse solo que está nessa camada superior, pode ser que eu já tenha atingido o nível d'água, né? Quando eu atingo o nível d'água, eu tenho que fazer essa retirada do solo através de um sistema de lavagem, que consiste em colocar uma mangueira, esse amostrador na ponta dele, ele tem um furo que a gente consegue expulsar tem um tipo específico de cavadeira, que é tipo um jato d'água, que consegue expulsar essa água através de um dreno que fica ali, né, essa parte do T aqui, né? Essa guia do amostrador tem um bocal, né, que é o bocal de lavagem, e quando eu preciso lavar, eu jogo essa água dentro do buraco e escavo a quantidade que eu preciso escavar até descer o amostrador a profundidade que eu preciso, né? Então eu tiro o excesso de solo e abaixo a camada que eu preciso retirar de solo para eu conseguir continuar com o meu ensaio de SPT. Feito essa escavação do primeiro metro, nós vamos posicionar a guia do amostrador, marcar
uma medida, né, de 45 centímetros na haste desse amostrador, dividida em 3 camadas de 15 centímetros. Por quê? Eu vou descer 15 centímetros, marco lá a informação que eu preciso, desço mais 15, marco, desço mais 15 e marco. Então, o ensaio de SPT, ele consegue fazer a análise da camada de 45 em 45 centímetros. Tá? Por isso que o ensaio de SPT, por muitos profissionais, é julgado aí como um ensaio não tão preciso, porque ele vai fazer captar as informações de uma camada de 45 centímetros em um perfil de 1 metro. Né? Então, eu tenho um perfil de 1 metro, mas eu só consigo coletar informações de um perfil de 45 centímetros. Então, eu faço ali como se fosse uma média para um perfil de 1 metro em 45 centímetros. E aí eu vou bater com um martelo padrão de 65 quilos a uma altura padrão de 75 centímetros e é marcado o número de golpes para descer cada trecho de 15 centímetros, completando aí os 45 centímetros totais. O valor de NSPT é a soma dos 2 últimos trechos de 15 centímetros. Então, além de eu fazer a amostra de apenas 45 centímetros, eu só pego o resultado do NSPT dos últimos 30 centímetros. O primeiro eu descarto e só vou pegar do segundo e do terceiro trecho de 15 centímetros. Ao final, né, é retirado o amostrador com o solo, né, tem uma sonda bipartida que eu posso abrir e fazer a coleta daquele solo e também a pré-classificação, né, dentro daquelas 3 principais, que é a areia, silt e argila. Então eu posso falar, é uma areia pouco siltosa, é uma argila arenosa e assim por diante. Vou fazer uma pré-classificação e juntamente com as informações da cota, da profundidade de onde foi coletada aquela amostra. Então eu tiro aquela amostra, faço a coleta das informações do nível onde foi coletada aquela amostra, para que eu possa compor depois o perfil de solo. Esse solo é levado posteriormente para o laboratório e aí é feito devidamente a classificação, né, numa curva granulométrica, conforme nós já vimos nas aulas anteriores. E esse processo ele é repetido até que se atinja a profundidade estabelecida em projeto ou até que seja impenetrável, né, até que seja inconcebível continuar com o ensaio de SPT. Quando eu posso parar o ensaio? Né? Se eu, por exemplo, eu estou lá no meu projeto e não tem até a profundidade que eu quero chegar. Por quê? Muitas vezes num projeto eu tenho lá o tamanho das estacas que eu quero usar. Eu quero usar aqui uma estaca de 7 metros. Então o que tem para baixo de 7 metros não me importa. Se eu tiver que mudar a minha fundação, eu mudo o diâmetro da minha estaca, ou eu mudo o tamanho do meu bloco, aumento o número de estacas. Mas eu quero fazer estacas até 7 metros de profundidade. Então o ensaio é realizado até 7 metros de profundidade. Mas na grande maioria das vezes, o que acontece? O ensaio ele é realizado até quando o solo se torne impenetrável. Né? E quando nós podemos considerar a parada do ensaio? Segundo a NBR 6484, que estabelece lá alguns critérios, o critério para paralisação da sondagem é quando em 3 metros sucessivos se obtiver 30 golpes para a penetração dos 15 centímetros iniciais do amostrador. Então eu vou precisar de 30 golpes para descer 15 centímetros, isso em 3 metros consecutivos. Ou quando, em 4 metros consecutivos, eu obtiver 50 golpes para a penetração de 30 centímetros iniciais do amostrador. Ou quando, em 5 metros consecutivos, se obtiver 50 golpes para a penetração de 45 centímetros do amostrador. Então, nessas 3 ocasiões,
eu posso paralisar o ensaio, porque, teoricamente, esse solo ele é um solo com uma alta resistência, né, o que vai permitir que eu interrompa o ensaio naquele ponto, certo? Então, esses são os pontos de paragem, né, de paralisação do ensaio quando não houver um estabelecimento em projeto. A checagem do nível d'água ela é feita com um aparelho chamado apito. O que é esse apito? Ele é como se fosse um apito mesmo, que quando ele entra em contato com a água e o ar é expulso de dentro dele, ele assovia, né? Então ele emite um som por conta justamente da água estar expulsando o ar de dentro dele, e aí ele vai emitir esse som. Após a realização do ensaio do SPT, é feito ali o referenciamento de nível d'água, a cota onde se está o nível d'água, com um tempo de espera ali de 24 horas, né, após a realização do ensaio, onde é colocado essa ferramenta, esse apito, na ponta da corda, e é descido esse apito até que ele encontre o nível d'água. Logicamente que depende, né, do tipo de solo, se for um solo muito argiloso, esse nível d'água pode demorar dias para subir e se estabilizar ao nível original, ou muitas vezes acaba nem se estabilizando, né? Demora muito tempo. Mas, dependendo do tipo de solo, em 24 horas o nível d'água já acaba estabilizando, certo? Então é assim basicamente que é feita a verificação do nível d'água. E aí nós entramos na questão de quantos furos de sondagem eu preciso fazer na minha obra, né? A norma, né, do ensaio de SPT, a 6484, ela define ali alguns parâmetros para que a gente decida quantos furos eu preciso fazer na minha obra. Para obras de pequeno porte, por exemplo, terrenos de 10 por 20, eu preciso fazer no mínimo 2 furos. Em qualquer obra, basicamente, são no mínimo 2 furos. Para uma obra, por exemplo, de 10 por 30, eu preciso de 3 furos. Para uma obra de 20 por 30, 4 furos. Para uma obra de 20 por 40, 5 furos. Para uma obra de 20 por 40 ou 20 por 50, posso aumentar para 6 furos. Mas a regra básica que é utilizado é um furo de sondagem para cada 200 metros de obra implantada, certo? Então, se eu tiver lá um terreno de 150 metros quadrados, eu vou fazer um furo só? Não. Você tem que fazer no mínimo 2 furos, e é um furo para cada 200 metros de obra. Isso para obras até 1.200 metros quadrados. Se eu tiver uma obra entre 1.200 metros a 2.400 metros, ali eu já tenho uma tolerância um pouquinho maior e pode ser um furo para cada 400 metros de obra. Se for uma obra acima de 2.400 metros, deve-se seguir o plano de cargas ali da estrutura, porque não faz sentido mais eu usar a regra por metro quadrado, né? Porque senão eu teria muitos furos de sondagem, ficaria um ensaio exagerado que não agregaria em nada no meu projeto. Então o ideal daí seria pegar a planta de cargas e fazer esse referenciamento de acordo com as cargas e os pontos onde eu quero obter os parâmetros do solo. Então, basicamente, esse é o ensaio de SPT, o processo de realização do ensaio de SPT, de acordo com a norma 6484, né, que é a norma do ensaio de SPT, que vai estar disponível para vocês aí no material de apoio. E na apostila também tem todos esses passos que nós falamos nesse vídeo aqui. Ficou com alguma dúvida? Dá uma lida lá, tem lá o passo a passo da realização do ensaio. E se você não conseguiu achar ali a resposta da sua dúvida, deixa aí na área de perguntas e respostas que eu ficarei feliz em tirar a sua dúvida. Certo, pessoal? Então esse é o vídeo onde nós falamos sobre o SPT. No próximo vídeo,
nós vamos falar sobre o ensaio de SPTT, que é um ensaio de SPT com o auxílio ali de um torquímetro. E eu aguardo, então, vocês na próxima aula. Valeu, pessoal, e até lá!